a visão que você tem do seu personagem. Porque o olho no olho cria essa conexão. A gente imediatamente tem uma relação com o personagem ou objeto. Para você transformar um objeto num personagem, basta colocar um par de olhos. Pronto. Personagem instantâneo. Isso no mundo infantil fica extremamente claro. Aí, é claro, você tem os adendos que deixam cada vez mais evidente. Mas a primeira coisa é o olho, é o olhar. Olho no olho. Então, quem? Onde? A segunda coisa numa ilustração. Onde esse personagem está? Se a gente não tiver um onde, o nosso personagem está flutuando no vazio. Ele precisa de um chão, não necessariamente um chão, mas ele precisa de um lugar onde ele está, que pode ser um chão, pode ser uma mesa, uma cadeira, uma parede, o topo de um prédio. Ele pode estar voando, mas aí você vai colocar passarinhos, nuvem, alguma coisa que dá essa sensação de ambiente. No teatro é um cenário. Onde que esse personagem está? A que mundo que ele pertence? Será o exterior? Será uma grande cidade? Será no polo ártico? Será no espaço sideral? Onde que ele está? E a terceira coisa é o que está acontecendo com ele? Por que eu estou interessado nessa história desse personagem, desse local? O que está acontecendo na ilustração que me interessa? Ele está pulando, correndo, brigando, saltando, chorando, morrendo, voando. O que está acontecendo com ele? As três informações básicas de qualquer história, qualquer ilustração. Quem, onde e o quê. Então, de novo, independente do seu estilo de desenho, independente da sua técnica, pode ser lápis de cor, tinta, lápis, caneta, nanquim. Independente da sua técnica, quanto mais clara for essa transmissão de informação, melhor vai ser o entendimento de quem está olhando. E com isso, a gente chega ao segundo exercício. Vocês já criaram um personagem e vocês já viram rapidamente o que é organizar informação dentro de uma ilustração. Então vamos agora fazer para valer. Vocês criaram um personagem, então nessa próxima ilustração, o quem da ilustração vai ser o personagem que vocês criaram antes do intervalo. Vocês vão criar para esse personagem um cenário. Onde que esse personagem se encontra? E, obviamente, o mais importante, o recheio da torta, o que está acontecendo com esse personagem externo do recheio. O que está acontecendo com esse personagem que é tão interessante a ponto de eu precisar olhar essa ilustração? Okay? Então vocês vão organizar essas três informações no seu desenho. De novo, mais do que o estilo, mais do que a técnica, o que interessa é a clareza. O desenho é uma forma de linguagem e, como toda forma de linguagem, vocês podem aprender. Ninguém nasce sabendo ler ou escrever. É algo que a gente aprende.
Talvez nem todo mundo goste de escrever, mas você pode aprender. E para quem gostar, você pode continuar aprendendo. Você pode aprender cada vez mais e você pode aprender a escrever cada vez melhor. Música, a mesma coisa. A gente pode aprender a tocar um instrumento. A gente pode melhorar o conhecimento e a aprendizagem. E o desenho também é uma linguagem que vocês podem aprender. A maior parte de vocês já sabe essa linguagem, mas vocês podem continuar a aprender sobre essa linguagem. Uma curiosidade, não sei se vocês já perceberam isso, mas tudo, absolutamente tudo, que vocês olham, que é feito pelo ser humano, fora outros seres humanos, já foi um desenho. Começa a partir de um desenho. Essas cadeiras que vocês estão usando, primeiro foram projetadas. É um desenho. Eu acho que começou. Provavelmente em muitas culturas começou como uma forma de desenho. Os ideogramas, algumas letras foram feitas para parecer uma montanha, um rio, não só nos ideogramas, eu digo mesmo no alfabeto que a gente usa. O A parece que originalmente era, a gente acharia de ponta cabeça e parecia um touro, o M parecia uma montanha, um rio. Tinham associações com o mundo que a gente via, ou que os nossos antepassados viam. Muita coisa em comum, mas acho que já tem formas próprias. Quando tem formas próprias, e agora um parênteses, quando tem formas próprias, quer dizer que você encontra naquela linguagem elementos que não há em outras linguagens. Obviamente podem ter elementos parecidos, mas para ser uma linguagem específica você tem que ter elementos específicos. E na minha área de história em quadrinhos, um exemplo muito claro, mas que a gente não costuma perceber quando a gente está fazendo quadrinhos, é o não desenho, que é o seguinte: para identificar uma história em quadrinhos, a gente precisa primeiro de quadros, os próprios quadrinhos. E a gente está acostumado a ver os quadros, lembrem-se, isso daqui é um parênteses, tá? Sobre formas específicas de linguagem. Dentro dos quadros, a gente está acostumado a ver os desenhos, as pessoas, aquilo que a gente já viu aqui. Quem, onde, o que está acontecendo, a ação, a bola, o rio, o mar, e aqui a pessoa voando. Tem um garoto aqui que está fazendo uma história em quadrinhos, o personagem está voando por cima da cidade. Então a gente está acostumado muito a ver o que está acontecendo, mas uma parte muito importante da história em quadrinhos é a parte que a gente não desenha, que na página é essa parte aqui, é o entre quadrinhos, a gente chama calha. A calha, o que acontece entre um quadro e outro? Esse branquinho do papel é uma parte muito importante, porque é aqui que entra a participação da imaginação de quem está lendo. Se a gente vê uma pessoa com uma faca nessa mão e a gente vê uma mulher gritando aqui, não necessariamente precisa ter o desenho que a gente vê a pessoa atacando a mulher. Aqui é uma mão com uma cenoura, não, uma faca. E aqui a gente vê uma mulher gritando. Mas observem que eu não fiz o desenho de alguém atacando uma mulher. Eu fiz o desenho de alguém segurando uma faca, e uma mulher gritando. Uma mulher gritando. Eu não fiz o desenho. Aqui, entre uma cena e outra, é que você constrói
essa cena de uma mulher sendo atacada. Mas e se no desenho seguinte eu fizer o desenho dessa mesma mulher e ela cortou o dedo enquanto ela estava cortando cebola? Se eu fizer o desenho de uma criança entrando na cozinha com a faca, o que é isso daqui, mamãe? E a mulher está assustada com a criança. Quer dizer, aqui é onde acontece a construção da cena, ou muitas vezes a ação. Aqui que acontece o movimento. Se eu desenhar uma bola, por exemplo, aqui, e na cena seguinte eu desenhei aqui, não existe movimento. O desenho engana. Não existe movimento no papel. Mas o fato de eu ter feito o desenho mais para cá e o outro mais para lá, eu imaginei que existe um movimento da bola andando. Então, na linguagem de quadrinhos, essa calha é fundamental e só existe nos quadrinhos. Então, fechando os parênteses, isso aqui é algo específico da linguagem de quadrinhos, apesar dos quadrinhos ter muitos elementos em comum com outras linguagens, como a linguagem escrita, como a ilustração. Ok, fecha parênteses. Então, linguagens específicas. Mas voltando para cá, tudo que o ser humano faz começa com o desenho. As cadeiras, as roupas que vocês estão usando, as mochilas, computadores, sistema de som. Alguém foi lá e desenhou. Fez o projeto para depois ser construído. Então, o desenho abrange muita coisa, coisas que a gente nem imagina ou coisas que a gente esquece até existem. Então, linguagem. Desenho é uma linguagem que vocês podem aprender. E a segunda coisa, o desenho é uma forma de organizar informação. Para elaborar o cartaz, minha recomendação, e espero que a aula de hoje tenha sido útil, a minha recomendação, minha sugestão é lembrar disso. E que ao fazer um cartaz vocês estão organizando informações.